Salve galera! O tema do vídeo de hoje é as esquerdas, o Congresso e a luta radical. Antes de falar do tema do vídeo, lembrando que é muito importante que você curta, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Existe uma ideia muito difundida na esquerda brasileira que sem maioria no Congresso e no Senado é impossível fazer transformações estruturais no país. Então, a esquerda, quando chega ao governo, seja numa prefeitura, num governo do estado ou na presidência, sem maioria, ela vai ter que necessariamente se aliar com os partidos de direita e de centro ou de centro-direita, abandonar várias propostas importantes do programa e se adaptar à chamada governabilidade. O ex-presidente Lula, ano passado, em sua caravana pelo Nordeste, quando ele se encontrou com vários caciques e oligarcas do PMDB, vários deles inclusive que participaram do golpe contra a presidente Dilma, ele defendeu essa política de novas alianças com o PMDB, afirmando que se faz aliança com deputados e senadores, sem eles não dá para governar. Porque essa ideia é falsa e é uma armadilha política. Primeiro, a esquerda brasileira nunca teve maioria no Congresso Nacional, assim como a esquerda latino-americana e a esquerda de maneira geral no mundo. Fora de momentos de crise revolucionária, onde existe uma disfunção do sistema político, o Estado funciona, é estruturado de maneira orgânica para que a esquerda não tenha maioria parlamentar. O Estado burguês, no seu processo eleitoral, seja através das regras eleitorais, da influência do poder econômico nas eleições, do poder midiático, do poder das coligações, atua e funciona de tal forma que a esquerda não vai ser maioria. Isso é um dado tranquilo de se compreender, porque se no Estado burguês fosse possível que as representações políticas dos trabalhadores conseguissem com tranquilidade maiorias parlamentares para fazer governos de esquerda, contrariando um ou outro interesse do capital, o Estado não seria burguês. Essa é uma forma ingênua de compreender o funcionamento do Estado e do sistema político no capitalismo. O segundo argumento que queremos apresentar é que a imensa maioria das conquistas do povo brasileiro, da classe trabalhadora, que inclusive estão sendo ameaçadas hoje, foram alcançadas em momentos que a gente não tinha maioria parlamentar. A criação da Petrobras, criação da Eletrobras, do SUS, das universidades públicas, do sistema público de escolas, os direitos sociais e várias políticas públicas foram conseguidas quando a esquerda não tinha maioria. Um exemplo significativo disso: nos anos 80, no período pós-ditadura, nós temos a primeira geração de prefeituras petistas, quando o PT, que era um partido que estava nascendo, ainda tinha uma perspectiva socialista, ele ganhou as primeiras prefeituras. Essas prefeituras, como a de Luiza Erundina, em São Paulo, ou a de Olívio Dutra, em Porto Alegre, governaram com minoria na Câmara. E foram prefeituras que tiveram conquistas e avanços importantíssimos para a classe trabalhadora, em termos de direitos sociais e serviços públicos, porque elas combinavam uma prefeitura de esquerda com um movimento social ativo e organizado, em que a prefeitura chamava os movimentos da classe trabalhadora para as lutas, os enfrentamentos contra o Congresso, na perspectiva de que, se a Câmara dos Vereadores conservadora não quer aprovar o projeto, vamos chamar a classe trabalhadora para a luta, para pressionar e, através do medo, da pressão política, da correlação de forças, aprovar os projetos de interesse da classe. Outro argumento que pode ser dado é que na Constituição de 88, que tem o famoso artigo 5º, que expressa vários e vários direitos sociais, a esquerda, no Congresso Constituinte, não tinha nem 30% dos deputados. A proporção de deputados de esquerda na Constituição de 88 era ridiculamente baixa. Qual foi a estratégia dos partidos de esquerda naquele momento? Do PCB, PDT, PT, PCdoB e etc. Foi chamar os movimentos sociais, articular as propostas com os sindicatos, com os movimentos de mulheres, movimento negro, movimentos de trabalhadores rurais, e pressionar os deputados para aprovar esses projetos. E, embora a Constituição de 88 seja uma Constituição, na sua essência, conservadora, conseguiu expressar vários e vários direitos e conquistas sociais. Essa noção de que é impossível aprovar propostas radicais e importantes para a classe, como a reforma agrária, a reforma urbana ou a democratização da mídia, sem maioria no Congresso,
ela está fundamentada na tese de um sociólogo tucano chamado Sérgio Abranches. Esse sociólogo ele disse o seguinte: o sistema político brasileiro funciona através do presidencialismo de coalizão. O presidente é eleito e depois de eleito, normalmente ele não tem maioria para governar, então ele vai ter que fazer alianças com diversos partidos em troca de cargos, de verbas, etc., para conseguir maiorias para governar. Essa teoria ela tem um grande problema fundamental: ela exclui o povo organizado, a classe trabalhadora, da correlação de forças políticas. Isso significa que não dá para pensar política apenas em número de deputados e senadores. É preciso trazer os sindicatos, os movimentos sociais, os setores da cultura, enfim, as expressões organizativas da classe trabalhadora para a correlação de forças, para pensar política. Nos anos do governo Lula e Dilma, a classe trabalhadora não foi chamada nenhuma única vez para uma grande luta contra o Congresso Nacional. Não tivemos nenhuma experiência em que o presidente Lula ou a presidente Dilma apresentou um projeto de lei que o Congresso não queria aprovar, o presidente foi para a televisão, saiu às ruas chamando o povo para lutar por esse projeto. Antes, o contrário. O presidente Lula, em entrevista recente à Folha de São Paulo, antes de ser preso, se orgulhou de que no seu governo o número de greves, ocupações urbanas e rurais foram diminuídas. Essa experiência que tivemos com os governos do PT, enquanto experiência de conciliação de classes, não chamou o povo para a rua, não ativou a temperatura do conflito político, antes o contrário, desmobilizou. Na Venezuela, na Bolívia e no Equador, nos processos políticos chamados bolivarianos, tivemos várias experiências em que Hugo Chávez, por exemplo, foi eleito com minoria absoluta no Congresso, chamou o povo às ruas, foi fator de mobilização social, conseguiu reformar o sistema político, conseguiu governar e implementar os projetos de transformações sociais que a classe trabalhadora demandava. O mesmo aconteceu na Bolívia, o mesmo aconteceu no Equador e, em menor medida, até na Argentina, com o governo moderado de Cristina e Néstor Kirchner. Ou seja, é possível, dentro desse sistema político, aprovar propostas importantíssimas para a classe trabalhadora, como o passe livre, fortalecimento dos serviços públicos como saúde, educação. Só que essas conquistas só são possíveis com a classe trabalhadora mobilizada, organizada, sendo protagonista da luta. Evidentemente que a dinâmica institucional é importante. Nunca vamos negar que é importante ter muitos deputados, vereadores, senadores de esquerda, mas nunca vamos ter maiorias nesse sistema político. Nesse sentido, a única saída viável para a esquerda nos enfrentamentos cotidianos é apostar na luta de massas, na rua, como principal palco da luta política. A institucionalidade, o sistema político estabelecido, não pode, de maneira alguma, ser prioridade das representações políticas dos trabalhadores. Se essa linha política for adotada, o caminho da derrota é certo, como aconteceu com o impeachment de 2016 da presidente Dilma, onde a classe trabalhadora, que foi desmobilizada, não foi chamada para a luta, não saiu nas ruas em defesa desse governo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar e ajudar o financiamento do nosso canal a partir do mecanismo Apoia-se, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Até a próxima!